São Paulo precisa pensar em ter um novo estádio ou reformar o Morumbi? Esse é um assunto que fica o tempo inteiro rodando aí nas redes sociais e muita gente tem opiniões divergentes. A gente sabe que o Morumbi é tombado, que passa um córrego por baixo do estádio, que não foi desviado e que existem outras prioridades ali, como sanar dívidas, profissionalizar cargos, resolver muita coisa na gestão do clube. Mas eu queria trazer esse debate aqui para a gente trocar opiniões. Quero ler as opiniões de vocês aqui nesse vídeo também. Bom, primeiro de tudo, por que se falar em um novo estádio? São Paulo já tem a casa dele, está quitado desde 1970 e aparentemente atende todo mundo. De fato, o Morumbi é um estádio que oferece ainda uma boa experiência para os torcedores, abriga shows, consegue comportar uma grande torcida no seu interior, tem um metrô mais perto que ajudou a aumentar muito ali a média de público nos últimos anos, além de ser um ícone arquitetônico, e a gente sabe que é um tema bem delicado. Mas a gente sabe que o futebol é um negócio. Eu mesmo vou no Morumbi desde 1990, 91, e é um dos lugares que eu mais gosto, onde eu tenho mais lembranças ali de títulos, de jogos inesquecíveis e tudo mais. Inclusive, quando falam que as arquibancadas ficam muito longe e que esse seria um motivo para transformar o Morumbi num outro tipo de estádio, eu discordo, porque o São Paulo ganhou todos os seus títulos no Morumbi como ele é até hoje. O que faz um time ganhar títulos é uma boa gestão que tenha dinheiro para comprar bons jogadores e eles corresponderem em campo. Mas a gente sabe que o futebol virou um negócio. Por mais que muita gente resista ou que não aceite isso, infelizmente um clube que não tenha grandes receitas, hoje ele não consegue competir em nível de igualdade com outros clubes que têm dinheiro. Especificamente durante a década de 2000, o Morumbi passou a gerar uma renda bem interessante para o São Paulo. Depois da instalação de restaurantes, lojas, eventos, além dos shows, o que fez com que muita gente torcesse o nariz, porque o estádio perdeu capacidade de público. Só que era necessário também priorizar a segurança, e com o tempo a rentabilidade acabou caindo também, porque a gente ganhou concorrência contra outros estádios. Para muita gente, comportar muitos torcedores é uma vaidade ou algo muito relevante. Morumbi mesmo, quando foi inaugurado, comportava 150 mil pessoas. E teve diversos jogos ali com mais de 100 mil pessoas, mas excluindo ali o romantismo, toda a saudade que a gente tem daquela época, a experiência também não era muito boa, como vocês podem ver nesse vídeo aí. E não é nem por modismo ou por conta dos rivais terem seus estádios, mas há muitos anos eu defendo a ideia que o São Paulo precisa pensar no que fazer no Morumbi, seja com um novo estádio ou reformando completamente a casa atual. Acho que da mesma forma que o São Paulo foi pioneiro em toda a sua história, foi o primeiro clube a ter um CT, foi o primeiro clube que pensou grande em construir um estádio particular, que foi por muitos anos o maior estádio particular do mundo. O São Paulo precisava sair na frente também nessa ideia de ter uma casa moderna. Bom, aí seria preciso um estudo muito mais profundo do que só um vídeo simples como esse de alguém leigo que é apenas um torcedor. Bons exemplos não faltam. A gente tem aí os exemplos e os casos do Internacional, do River Plate, do governo do Rio de Janeiro, do Ceará, de Minas Gerais, que reformaram estádios lendários ali e que tiveram uma boa experiência com isso. Assim como clubes que resolveram reconstruir os seus estádios, como o caso do Palmeiras e do Grêmio, e o Atlético Mineiro, que fez um estádio novo do zero. Do que eu li até hoje, se fosse possível fazer alguma coisa no Morumbi, me parece que o exemplo do Grêmio foi o mais bem sucedido. Ele se inspirou muito na arena do Ajax, na Holanda, onde construiu-se um novo estádio em um outro terreno, com uma parceria privada, e entregando seu antigo estádio somente depois de tudo pronto. Esse parece ser um modelo mais ideal, mais interessante. Teve gente que chegou a dizer que aquela nova casa era amaldiçoada, que o Grêmio não ia nunca mais ser campeão de nada ali, e reclamam ainda até hoje de obras do entorno, do bairro, do local que foi escolhido para a construção do estádio. Mas o fato é que desde que o estádio foi inaugurado, o clube ganhou 5 campeonatos gaúchos, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores. Tem um dos estádios mais modernos e rentáveis do mundo. Tem vários fatores para se construir um novo estádio. O tempo de vida da construção atual, o alto custo para manutenção, o baixo padrão de conforto, serviços de baixa qualidade, segurança deficiente, estacionamento praticamente inexistente e a região altamente habitada. Tem que ser considerados também os graves problemas em uma obra desse tamanho, como greves, paralisações, ações na justiça,
alvarás caçados e muito mais. O espaço físico no entorno do atual estádio do Morumbi impossibilita algumas obras de grande porte, como, por exemplo, a instalação de pilares de sustentação para uma cobertura, a construção de um estacionamento subterrâneo, até por conta das enchentes que acontecem no local. E o rebaixamento do nível do gramado e a aproximação das arquibancadas ao campo também fica bem complicada devido ao córrego Antonico, que passa por baixo do gramado, como é possível ver nessa imagem. Bom, em setembro de 2022, a Prefeitura e o governo do estado de São Paulo prometeram uma obra ali para a canalização do córrego, para terminar as enchentes daquele local, só que até o momento nada saiu do papel mais uma vez. Todos os anos, a sede social do São Paulo Futebol Clube sofre com alagamentos e grandes prejuízos. Para falar bem a verdade, eu até defendo a ideia que, se fosse um dia possível construir um novo estádio, que se mudasse até de área, mudasse de terreno, de bairro, caso não fosse possível construir no mesmo local. E aí, com uma estrutura criada do zero, seria possível gerar um novo local com vida útil para mais muitos anos, até mesmo com melhores acessos de transporte coletivo e viários. A cidade de São Paulo ainda tem muitas regiões, muitas áreas que estão degradadas, abandonadas, ou até desvalorizadas e subutilizadas, que poderiam compor um projeto de revitalização com incentivos públicos, até com a chegada de uma praça de esportes, né, um estádio novo. Isso poderia atrair comércio, melhor segurança, residências e muito mais. No programa Semana Tricolor, que eu faço com Sombra, do Estádio 97, o Daniel Perrone, eu citei esse exemplo. Muita gente xingou, muita gente foi contra, mas o que acontece? Existe uma área, só para citar como um exemplo, entre os bairros do Ipiranga e da Moca, onde existem muitos galpões e espaços ali subutilizados. Há um projeto de construção de uma estação de metrô gigante ali que vai integrar CPTM, Expresso Tiradentes, terminal de ônibus e muito mais. Num exercício aqui de pensamento, imagine que o São Paulo fizesse o que fez na época do Canindé. O São Paulo vendesse o terreno atual do estádio do Morumbi, isso possibilitaria uma renda para o clube buscar um novo terreno num local como esse que eu citei, como um exemplo, ou como o Grêmio fez. Imagina você um estádio novo, criado numa área coberta por transporte público, com linhas de metrô, trem, ônibus, com espaço para construção de estacionamentos, chegadas de empreendimentos comerciais, residenciais em volta. Não seria nada mal, mas como eu falei aqui, tudo isso aqui é um exercício só de imaginação. Um novo espaço como esse atrai investimentos, atrai investidores, novos parceiros comerciais, novos eventos, possibilita a comercialização de novos formatos de utilização. Esse conceito de arena multiuso, que muita gente usa pejorativamente com o argumento de que arena é para boi, arena é circo, isso não cabe mais, a gente precisa pensar um pouco lá na frente. E é claro que isso aí tudo precisaria ter um projeto muito bem estruturado, muito bem criado, e gerenciado de uma forma correta, competente, séria, para evitar endividamentos e loucuras como aconteceu com o estádio do Corinthians, que foi construído às pressas para a Copa do Mundo de 2014 e outras politicagens que a gente sabe, só que o prejuízo fica todo para o clube. Hoje, toda a receita que o Corinthians tem de bilheteria não entra um centavo para o clube, vai tudo para pagar juros do estádio. Um estudo bem feito permitiria ainda com que o clube mantivesse no estádio áreas populares para o torcedor, já que a tendência é que você invista cada vez mais no programa de sócio-torcedor. Então você consegue ter preços populares, áreas onde o sócio-torcedor consegue bancar essa estrutura e bancar esse custo, e você não perde a identidade com o povo mesmo que mantém ali o clube. As pessoas que são contra essa ideia, que não gostam nem de ouvir o argumento, acabam se pegando muito em exemplos ruins. Mas é possível fazer algo assim acontecer e isso pode representar um divisor de águas na história do clube, se for bem executado. Sempre vale lembrar isso. Você pode até discordar porque a gente vai falar aqui de um rival, mas é inegável que o sucesso do Palmeiras tem muito a ver também com a construção do estádio. O clube estava num caminho muito perigoso, próximo até de uma falência em 2014, de um outro rebaixamento, e desde então acumula títulos, desde a inauguração do Allianz Parque, que, claro, não se deve somente a isso, tem muita coisa em volta, mas também se deve à renda, à bilheteria e receita do estádio novo.
As principais produtoras dos grandes shows procuram o estádio do Palmeiras, assim como grandes eventos corporativos que acontecem por lá. Companhias procuram camarotes para relacionamento, experiências com seus clientes em estádios novos, e o Morumbi hoje, embora ainda consegue competir de alguma forma, daqui a 10 ou 15 anos, se nada for feito, ele vai ficar defasado. Ele não vai ser tão atrativo como é hoje um estádio, por exemplo, do Palmeiras, um do Atlético Mineiro, Grêmio, de outros estados. Vale citar aqui como exemplo os shows da banda Coldplay, que foram muito divulgados. Isso foi herdado pelo Morumbi apenas por um conflito de datas da produção com o estádio palmeirense. O Morumbi não foi a primeira opção. Por conta de conflitos de agenda, esse evento acabou caindo ali no colo do Morumbi, onde o São Paulo acabou com um preço mais em conta, mais interessante, atraindo a banda para fazer os shows lá. Fazendo algumas pesquisas aqui de faturamento nos grandes shows, a gente encontrou aqui as informações que o São Paulo recebe em torno de 1,5 milhão de aluguel por noite e um percentual do consumo de bebidas e alimentos durante os eventos. Recentemente, no Morumbi, houve shows do Metallica e do Iron Maiden, mas tem um outro ponto que a gente tem que considerar também. As grandes bandas que atraem grandes públicos para shows desse porte, ou estão acabando ou encerrando suas atividades. Então, com o tempo, você vê menos shows assim para grandes públicos como era no passado. Com isso, as produtoras desses grandes shows preferem fazer, às vezes, mais datas de shows em estádios com melhor logística, mesmo que sejam menores, do que 2 ou 3 shows de grande porte, como o do tamanho do Morumbi. A logística desses estádios novos facilitam ali a montagem dos equipamentos, de palco, recebimentos de convidados. As opções de retorno financeiro também aumentam muito mais com camarotes e espaços comerciais melhor estruturados. Quem frequenta o Morumbi e circula pelas dependências do estádio vê áreas muito bem cuidadas hoje, em comparação à idade do local, mas ao mesmo tempo a gente também vê grandes espaços vazios e inutilizados, assim como ainda tem pontos cegos, banheiros ainda que não são tão bons, acessos insuficientes para entrada e para um escoamento de pessoas. E algumas vezes goteiras, puxadinhas, problemas que acontecem ali no estádio com a idade que tem. Fora isso, tem todo o problema também no entorno do estádio. Tenho certeza que você já deve ter sido extorquido por flanelinhas ali no entorno do estádio. Muitas vezes também você precisa sair correndo ali, principalmente quando o jogo é às 9h40, 9h30 da noite, você sai correndo ali para poder chegar a tempo do metrô, não fechar. Que embora não seja tão longe, é uma distância ali de mais ou menos 1,5 km, então às vezes você precisa sair correndo ali para chegar antes da estação fechar. E vale ressaltar, a chegada do metrô na região aumentou muito a média de público do Morumbi. Agora imagina se o estádio fosse coberto por mais redes de transporte, mais opções de ônibus, de metrô, trem, como eu falei anteriormente. De novo, como eu falei aqui, isso tudo aqui é um exercício de imaginação. E eu entendo aqui que a construção de um estádio novo é uma utopia, é um delírio, não deve acontecer tão cedo. Talvez eu não esteja vivo para ver. Até porque o São Paulo também perdeu o momento já de pensar nisso, né? Passou o bonde disso aí tudo. Mas a gente pode pensar em bons exemplos, bons casos de sucesso para pensar numa reformulação do estádio do Morumbi. O exemplo que é mais citado por todo mundo é o do Monumental de Núñez, o estádio do River Plate em Buenos Aires. Ele tem uma arquitetura e formato estrutural muito parecido com o do Morumbi. Basicamente, o que aconteceu lá? O estádio teve o nível do gramado rebaixado, a retirada da pista de atletismo e a construção de um novo lance de cadeiras que vão até uma distância mais próxima do gramado, aumentando a capacidade do estádio para 81 mil pessoas. E ele passa a ser o maior estádio da América do Sul. Mas eu repito aqui uma coisa, aumentar a capacidade do estádio não significa necessariamente ter mais receitas. Até porque, por mais que existam jogos com lotação máxima em finais, a maior média de público do São Paulo na história teve 33.709 torcedores em 2017. Fora que você ter um estádio maior também gera mais custos de manutenção. As obras na casa do River Plate englobam mais do que o aumento de capacidade. É a construção de novos camarotes, estandes de hospitalidade, restaurante 24 horas, novos estacionamentos, entre outras importantes inovações, segundo o clube argentino. Então não foi pensado somente em aumentar a capacidade, mas sim a melhoria da experiência também do torcedor. Mas é possível modernizar o Morumbi? Sim, sem deixar ele como um Lego, um Frankenstein, uma coxa de retalhos, como acaba acontecendo muitas vezes hoje. Tudo é questão de você ter projetos sérios, bem estruturados e principalmente bem executados e com gestão de crise, pensando exatamente assim, cara, e se der errado? Isso daqui não funcionar?
isso tem que ser muito bem estruturado e planejado antes. Outra coisa, o Morumbi é tombado, mas o Pacaembu também é tombado. E há diferentes tipos de tombamentos. Alguns protegem a fachada, alguns protegem o entorno, o interior. No caso do Pacaembu, a fachada é protegida. Então, internamente, o estádio está sendo quase que completamente remodelado. Só para servir de exemplo, a informação que a gente nunca consegue encontrar facilmente é qual tipo de tombamento foi feito no estádio do Morumbi. Porque mesmo com o tombamento existente, muitas vezes é possível você fazer adequações, modernizações na parte interna do estádio. Esse tema é muito longo, é muito delicado, como eu falei, envolve sentimento, envolve raiva de muita gente que não aceita nem discutir o assunto. Só que eu queria trazer esse tema aqui justamente para ouvir a sua opinião. Você pode discordar, claro, isso é válido, é importante ter pensamentos e ideias diferentes para a gente trocar aqui, mas não é necessário nenhum tipo de ofensa. Assim como a gente trouxe aqui argumentos e ideias, eu quero muito ouvir as ideias de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, que possam comentar para saber o que vocês pensam sobre isso. De repente, do São Paulo modernizar o Morumbi, fazer um novo estádio, quem sabe, porque realmente, se o São Paulo não fizer nada no estádio do Morumbi, nos próximos 10, 15 anos, nós ficaremos para trás. O estádio do Morumbi pode começar a gerar prejuízo para o clube, ficando defasado e não atraindo mais eventos e outras receitas que ainda gera até hoje. Então comenta aí, diz o que você acha, traga os seus argumentos, quero muito ler aí o que vocês pensam sobre isso.